Olá, tudo bem? Essa questão ela vai ter uma carga muito mais forte da matemática do que da física, tá? Na parte da física a gente só vai usar que para uma condição de equilíbrio, né, o peso desse tronco de madeira vai ser igual ao empuxo que a água vai exercer sobre ele. Esse é o único conceito físico que a gente vai ter aqui. Todo o resto vai ser só matemática, tá? Geometria. Então, ó, a gente tem um tronco de madeira. Esse tronco de madeira tem 20 centímetros de diâmetro, ou seja, o raio dele é de 10 centímetros. E o comprimento dele é de 2 metros. Como a gente não pode misturar centímetro com metro, ou tem que transformar tudo para metro, ou tem que transformar tudo para centímetro. Se a gente transformar para metro, vai ficar 0,1 metro, que é um número quebrado depois para a gente fazer a área. Então, fica melhor transformar para centímetro, por isso que aqui a altura fica 200 centímetros. Com isso, a gente consegue calcular o volume total desse tronco. Isso aqui é um cilindro, e no volume do cilindro é a área da base vezes a altura. O volume geral é a área da base vezes a altura. Então, a área da base, como é um círculo, fica πr ao quadrado vezes a altura. Então, o volume total é π vezes o raio ao quadrado é 10 ao quadrado vezes a altura de 200. O volume total é π vezes 100 vezes 200, que é igual a 20.000 π centímetros cúbicos. Esse é o volume total. Mas, como só uma pequena parte vai estar aqui submerso, e como a gente vai usar o empuxo aqui, né, para conseguir algebrar, e o empuxo, ele usa o volume submerso, nós temos que descobrir o valor deste volume submerso aqui. E para isso, a gente vai ter que usar o seguinte processo. Se fica uma distância de 5 metros aqui para cima, né, sem estar submerso, e o raio total é de 10, então do centro até aqui tem que ter 10. Aqui já tem 5, então aqui vai ter mais 5. E aqui do centro até a extremidade tem mais 10, completando o diâmetro de 20. Aqui, do centro até a extremidade tem 10. Do centro até a extremidade tem 10. Isso aqui é uma propriedade, tá? Na circunferência da matemática, de que aqui, ó, raio vem até aqui, o raio vem até aqui. Como esse aqui vai estar aqui para cima, e aqui a gente vai passar uma linha horizontal, então esse aqui vai ser uma linha vertical, esse aqui vai ser uma linha horizontal. Aqui vai ter 90 graus. Se tem 90 graus, a gente tem um triângulo retângulo. E a gente pode descobrir o valor desse x, que vai ser essa distância aqui, ó, através do Pitágoras. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, 5 ao quadrado é 25, x ao quadrado eu quero saber. 10 menos 25 é 75, então x ao quadrado é igual a 75. E tirando a raiz disso aqui, fica 5 raiz de 3. Então, o valor de x é 5 raiz de 3 centímetros. Tá bem? Aí, ó, se aqui eu tenho 5 raiz de 3 centímetros, aqui eu também vou ter 5 raiz de 3 centímetros. 5 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 é igual a 10 raiz de 3. Então, o valor dessa distância toda aqui vai ser igual a 10 raiz de 3. Aí, ó, eu vou ter que dividir essa área total aqui que eu quero calcular em duas partes. A primeira parte vai ser esse triângulozão aqui. E a segunda parte vai ser esse pedaço da circunferência aqui. Para calcular a área do triângulo, a gente já sabe como fazer. É base vezes a altura dividido por 2. A base é 10 raiz de 3. A altura é 5. Então, a área do triângulo é 10 raiz de 3 vezes 5 sobre 2. Isso aqui dá 50 raiz de 3 sobre 2, que é 25 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, a área dessa parte aqui, 25 raiz de 3 centímetros quadrados. Agora, a gente vai ter que descobrir a área dessa parte aqui. Veja que a gente tem a circunferência total e a gente vai querer só dessa partezinha aqui. Quando a gente quer calcular a área de um setor circular, a gente faz através do ângulo. Por quê?
A área total da circunferência total é com um ângulo de 360. Mas aqui a gente quer saber só para esse pedacinho de ângulo aqui. Então, a gente vai ter que descobrir qual vai ser o ângulo que vai corresponder a esse pedacinho aqui. E para isso, a gente vai ter que descobrir o ângulo que existe aqui no triângulo. E eu venho aqui e faço assim, ó. O ângulo θ que eu quero descobrir, aqui eu sei que é 5, aqui eu sei que é 10 e aqui eu sei que é 5 raiz de 3. Então, eu posso fazer pelo cosseno. O cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de θ é o cateto adjacente 5 sobre a hipotenusa 10. 5 sobre 10 é 1 sobre 2, que é igual a 0,5. Qual é o ângulo que tem o cosseno de 0,5 que a gente conhece? É o 60 graus. Lembrando que o ângulo de 30 graus tem seno de 0,5 e o ângulo de 60 graus tem cosseno de 0,5. Então, esse ângulo aqui do triângulo retângulo é de 60 graus. Como esses dois triângulos aqui são iguais, então aqui também vai ser 60 graus, que é o que está desenhado aqui, ó. Aqui é um triângulo vindo para um triângulo, aqui é o outro triângulo. Então, se aqui é 60, aqui também vai ser 60, totalizando 120. Então, esse pedacinho todo aqui é 120. Se uma voltinha toda é 360, então esse ângulo aqui, somado com o 120 daqui, tem que dar 360 graus. Como 120 mais 240 é 360, a gente descobre que esse ângulo aqui é de 240 graus. Então, eu sei que aqui eu vou ter 240 graus. Agora, o que eu faço? Eu vou calcular a área total da circunferência e depois vou fazer uma regrinha de 3 para descobrir a área que corresponde a 240 graus. Então, eu venho aqui calcular a área da circunferência, πr ao quadrado. Π vezes 10 ao quadrado, que é igual a 100 π centímetros quadrados. Então, a circunferência total com 360 graus tem 100 π centímetros quadrados. Eu quero saber qual é a área para 240 graus, que é x. Aí eu venho aqui e faço a regrinha de 3. 360 vezes x é igual a 240 vezes 100 π. X é igual a 240 vezes 100 π dividido para 360. A gente pode simplificar o 240 com o 360 dividido por 120. Então, aqui fica 2, aqui fica 3. 2 vezes 100 π é 200 π dividido para 3. Essa daqui vai ser a área dessa parte aqui. E a área total disso aqui vai ser a área do triângulo mais a área do setor circular. Então, a área submersa é 25 raiz de 3 mais 200 π dividido para 3 centímetros quadrados. O volume submerso é a mesma lógica, multiplicar a área da base vezes a altura. Então, eu vou multiplicar a área submersa, que é essa daqui, vezes a altura, que é 200. Faz aqui a propriedade distributiva, o chuveirinho. 25 raiz de 3 vezes 200 é 5.000 raiz de 3. 200 π sobre 3 vezes 200 é 40.000 π sobre 3. Esse aqui vai ser o volume submerso. Aí, agora sim, a gente vai partir para a física. A gente sabe que no equilíbrio, o peso é igual ao empuxo. O peso é a massa vezes gravidade, o empuxo é a densidade do líquido que está submerso, que no caso é a água, que tem densidade de 1 grama por centímetro cúbico, vezes o volume submerso vezes a gravidade. A gravidade tem dos dois lados, pode cortar. A massa total do corpo, que corresponde ao peso, é igual a μ vezes o volume submerso. A gente sabe que densidade é igual a massa sobre volume, então a massa é igual a densidade vezes o volume. Se aqui a gente está usando a massa total, então fica a massa total igual a densidade vezes o volume total, que é o que está aqui substituído. A gente sabe que esse μ vai ser 1. O volume total pode passar aqui dividindo, fica que a densidade é igual ao volume submerso dividido pelo volume total. O volume submerso é esse aqui que a gente achou, e o volume total a gente encontrou antes como sendo 20.000 π. Faço essa divisão, 5.000 raiz de 3 dividido para 20.000 π. 5.000 eu posso simplificar com 20.000, aqui fica 1 e aqui fica 4, então fica raiz de 3 dividido para 4π. E 40.000 π eu posso simplificar com 20.000 π, fica 2 aqui, 2 terços, e assim a gente tem o valor da densidade da madeira.